Peraí, que tem um... Está comunicando comigo ali, eu não estou entendendo. Qual cabo? Esse? Para trás. Ah, sim. É porque nós estamos ao vivo, entendeu? Então, a estética tem que estar... Isso é para honrar você que me ouve aí pela internet, tá vendo? Irmãos, tem como acender essa luz aqui, não? Sim. Ao vivo é outra situação, né? Amém, irmãos? Então, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como eu falo, você não está feliz, você é feliz. Nós somos felizes porque nós somos salvos, salvos pela graça. E nós estamos aqui reunidos no nome do Cordeiro. Hoje, eu queria falar sobre paternidade. Irmãos, hoje eu queria falar sobre paternidade. Sabe que a igreja, ela é vibrante. Então, nós vibramos com a palavra de Deus. Mas hoje eu queria falar muito sobre paternidade. Eu sei que você já ouviu muito sobre, mas eu vou te dizer algo. A maneira que você conhece a Deus é a maneira que você vai se relacionar com Ele. Sempre. Então, a forma que você o vê é a forma que você reproduz. Então, a maneira que você entende, conhece, é a maneira também que você vai desfrutar desse relacionamento. Se você tem um pai biológico, e vamos supor que você tem pouco relacionamento com ele, ou não teve nenhum relacionamento com ele. Esse relacionamento, quando vocês se encontram, é um relacionamento estranho, não é? Por quê? Porque vocês nunca tiveram uma comunhão. Agora, se você tem um pai biológico, a qual o vê todos os dias, você se relaciona com ele todos os dias, o relacionamento é certo. Por quê? Porque todo aquele que não crê, não será salvo, porque a salvação é o quê? Para todo aquele que nele crê. Então, eu posso anunciar uma mensagem falando assim, se você não crê, você vai para o inferno. Mas eu vou te fazer uma pergunta, e se eu anunciar essa mesma verdade assim, se você crê, você vai herdar a salvação? Eu estou certo ou errado? Também. De um lado, eu posso gerar muito mais medo e condenação. Por um outro, eu posso gerar muito mais amor e convicção. Então, à medida que você conhece a Deus, vai denunciar também a mensagem que você anuncia e fala. Quanto mais você conhece a Deus, mais você fala dele. Não é errado falar que aquele que não crê vai para o inferno, mas eu te incentivo muito mais a falar, se você crê, você vai herdar a salvação. Por quê? Porque o que significa evangelho? Boa notícia. Nós somos chamados a dar boas notícias às pessoas. Então, qual é a boa notícia? Todo aquele que crê será salvo e estará com ele. Essa é a boa notícia. Então, a maneira que você conhece a Deus, é a maneira que você vai se relacionar com ele, sempre. E eu queria falar sobre paternidade. Para falar de paternidade, eu vou falar da minha experiência. Os irmãos sabem, acho que quase todo mundo aqui, ou todos, conhecem a Clarinha, que é a minha filha, tem 1 ano e 5 meses. Está sempre por aqui a acenar e sorrir para todo mundo, né? É uma criança bem agitada. E eu tive uma filha há 1 ano e 5 meses atrás, e o interessante é que toda a minha visão sobre paternidade mudou. Muito. A minha forma de enxergar paternidade de Deus mudou em todos os aspectos. Porque antes eu sabia que Deus era meu pai, amém? Mas eu ainda não tinha uma dimensão desse sentimento, dessa profundidade. Depois que eu me tornei pai, as coisas mudaram. E eu percebi um sentimento e uma relação muito mais profunda. Quem aqui é pai? Irmãos, assuma o seu filho, hein? Quem é pai? Pode levantar a mão. Tem gente que não levanta? Assuma, né? Eu sou pai. Aleluia! Assuma o seu filho, eu sou pai. E você sabe que depois que você se torna pai, né, mãe, a sua forma de enxergar o seu filho e a maneira que você se relaciona até com Deus muda muito. Porque você enxerga o que você faz e tenta compreender também o mesmo sentimento de Deus. Eu disse também que automaticamente aconteceu algo ano passado, que logo quando a minha filha nasceu, foi logo também quando o pastor Felipe me direcionou para estar à frente dos radicais livres de Lisboa. Foi mesmo que simultâneo, quase no mesmo mês, no início do ano passado. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, o Senhor está me dando um filho e outros filhos. Como eu vou saber cuidar dos dois? São duas coisas novas para mim, né?
E o Senhor, então, desde aquele dia vem me ensinando a como eu lido com minha filha, é também como eu lido com os jovens a qual nós caminhamos juntos nessa igreja. A mesma relação. Isso tem nos feito prosperar, crescer, avançar. Por quê? Porque hoje nós ensinamos que Deus ama-te muito. Deus não está à espera de condená-lo. Deus está às portas para amá-lo. E esse é o convite à boa notícia. Então, essa relação é que tem nos feito avançar, crescer. Nós tivemos uma imersão sexta-feira com toda a nossa liderança. É a primeira imersão para a liderança que nós tivemos. Uma reunião só de líderes de célula de jovens da igreja. Nós tínhamos mais de 30 pessoas aqui. Olha que fantástico. Isso é muita graça. Mas por quê? O poder não está na pessoa. O poder está no evangelho que é anunciado. Então, não tem nada a ver comigo, com o pastor Felipe, com o pastor Rogério, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com a mensagem que é anunciada. O evangelho é o poder de Deus. Então, se você prega o evangelho, coisas acontecem na sua vida. É instantâneo. Por quê? É a mensagem que é poderosa, não é a pessoa que é poderosa. E entender sobre o dono dessa mensagem é crucial para a sua vida. Se você não entender quem é realmente o dono da mensagem, você pode falar da mensagem e não saber nem quem é o dono direito. E nem saber como esse dono se comporta. E eu estou falando de Deus. Então aconteceram essas questões na minha vida, e desde então eu venho tendo várias experiências com a minha filha. Várias. Eu disse que ontem eu tive uma experiência interessante. Eu fui ao continente com a minha filha, e aí eu comprei uma bola para ela. A bola custou €1,99. No meu bolso não pesa nada, porque isso às vezes é um café que a gente toma com alguém. Mas para minha filha trouxe um impacto de alegria incrível. Tanto que eu tive que correr lá dentro do continente, porque ela jogou a bola, eu tive que correr atrás. E falei assim, calma filha, lá em casa você brinca. Por quê? Porque o valor das coisas para um filho não está no valor financeiro, mas de quem deu, de quem dá. Ela recebeu uma prenda do seu pai. E desde então o Senhor tem me ensinado sobre como ser um pai e como desfrutar de uma vida com Ele agora nesse novo tempo. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Jesus sempre, ou quase sempre, se eu posso dizer assim, lidava, quando ele conversava, quando ele orava, ele sempre usava qual palavra? Pai. Sempre. Pai nosso que estás no céu. Pai, graças te dou. Jesus já nos deu um caminho, que a relação de um crente com Deus é uma relação paternal. Deus é o nosso Pai. Mas Deus quer ser um Pai próximo, não um Pai ausente na sua vida. Deus é um Pai próximo. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus está sempre conosco. E é muito importante nós, como filhos, entendermos sobre essa paternidade. Primeiro, um pai sempre supra as necessidades dos seus filhos. Mas antes de entrar nesses tópicos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 7. Mateus 7, no versículo 11. Já está projetado aqui. A Bíblia diz assim, olha. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? O que Jesus está a dizer aqui em Mateus? Que se nós, que somos maus, sabemos presentear, dar as coisas, ser agradáveis com os nossos filhos, imagina Deus que é bom. Será que não nos dará todas as coisas? É óbvio que sim. Uma das coisas que o pai mais tem prazer é de suprir o seu filho. Uma coisa que na minha casa não falta é leite. Por quê? Porque tem uma criança lá. Então, leite na minha casa é algo que você sempre vai ter. Por quê? Porque o suprimento necessário para minha filha é leite, frutas, verduras, legumes, arroz e tudo que ela está comendo agora. Então, o meu prazer, quando eu saio para trabalhar todas as manhãs, é o seguinte. Antes, o meu prazer era suprir a minha esposa. Esse era o grande prazer. Esse é o prazer dos homens, amém? Espera aí, vou repetir, que eu acho que os irmãos não estavam muito atentos. O prazer do homem da casa é suprir a sua esposa, amém? Agora sim. Agora que vem, eu tenho uma filha,
qual que é o meu outro prazer? Suprir também as necessidades da minha filha. Então, quando eu saio para trabalhar todas as manhãs, o meu prazer se consiste nisso, em sair, trabalhar, fazer o que eu tenho que fazer, chegar em casa e comprar os suprimentos para manter a minha casa. Agora, se eu, sendo mal, consigo fazer isso, você acha que Deus não supre todas as nossas necessidades? É claro que sim. É palavra. Um justo jamais mendiga o pão, já disse o salmista. Por que o justo não mendiga o pão? Porque Jesus disse em Mateus que o pão já é nosso. Irmãos, olha isso. Se o pão já é meu, eu não mendigo nada, porque eu já tenho. Então Deus supre todas as minhas necessidades. Paulo falou isso com Filipos, na igreja de Filipos, em Filipenses 4,19. Vamos lá. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se há alguém necessitado entre nós, Deus irá suprir você. Não pode ter uma necessidade entre nós, porque a palavra de Deus diz que Ele, o nosso Pai, supre tudo. Por isso, se te falta algo, irmãos, a palavra diz que não pode faltar necessidade, o básico na sua vida. Porque o prazer de Deus está em suprir as nossas necessidades. Um bom pai sempre supre a sua casa. Um bom pai sempre supre a sua família. Um bom pai sempre cuida da sua casa. E Deus cuida sim da sua igreja, porque Ele é o Pai. Então, se Deus é o meu Pai, Ele supre tudo que eu preciso. Nele eu não tenho falta de nada. Eu tenho certeza aqui, que se eu perguntar a alguns irmãos, eu vou ouvir inúmeros testemunhos de situações que vocês estavam a precisar de algo e apareceu um suprimento instantaneamente. Certeza que vários ou todos já aconteceu isso. Eu vou dizer mais, devido ao suprimento que você teve na sua infância, você está vivo aqui hoje. Independente da circunstância que você passou, você está vivo hoje, porque alguém supriu você e te manteve vivo até hoje. Então, Deus sempre irá nos suprir. Sempre, sempre, sempre. Nós não mendigamos o pão, nós andamos. E mais, à medida que você conhece seu pai, você além de suprir, supre o outro. Você sabe que um dos maiores moveres entre nós como família é o suprimento que nós temos uns com os outros. Isso acontece muito no meio da igreja. Sabe de alguém? O que Deus faz? Deus move o nosso coração, vamos ajudar o irmão. Aí todo mundo ajuda o irmão. Ah, o irmão está mudando, precisa carregar os móveis. Vai lá os irmãos carregar o móvel, pega o carro, vai lá. Isso é o suprimento de Deus em toda a sua igreja. Deus nunca vai nos deixar faltar nada. Você precisa crer. O seu pai não te deixa faltar nada. O seu pai não te deixa faltar nada. Nada, nada. Outra coisa. Além de suprir necessidades, um bom pai sempre supre desejos dos seus filhos. Olha que coisa interessante. A minha filha, ela já tem muito brinquedo lá, é a fase dela. Mas quando eu vi a bola no continente, eu falei assim, a minha filha vai amar essa bola. E a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Peguei a bola e comprei. Por quê? Eu quero suprir um desejo dela que ela tem de brincar. Esses dias para trás eu estava no outro supermercado, no Aldi, e eu vi lá uma peça de 76 presilhas para cabelo. 76? Meu Deus, aí eu pensei, um para cada dia, que benção. Peguei assim, olhei o preço, falei assim, vou levar. Eu já imaginei as presilhas no cabelo da minha filha. Ó, é verde, rosa, azul, tem uns que tem uma flor, tem uns que é de ferro, eu não sei o nome, tem uns que é de elástico, só sei que, eu acho que é presilha o nome daquilo, não sei. Coisas de pôr no cabelo, o pai geralmente só compra lá, né? E aí eu peguei, porque tudo que eu olho, que sai da zona da necessidade, que agora entra para a zona do desejo, eu também tenho prazer em suprir, tenho prazer em comprar, eu gosto de chegar em casa e falar assim, ó, o papai tem uma prenda para você hoje, e dou, ela fica toda feliz e usa aquilo, porque todo bom pai ama dar suprimento para o seu filho, sim, mas também dá os seus desejos. Tem. Todo pai gosta de comprar um carro, uma boneca para o seu filho. Agora, você acha que Deus também tem o desejo de suprir esses desejos do nosso coração? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Efésios 3:20. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou
pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus também supre os nossos desejos. Quem aqui tem vontade de ter uma casa própria? Irmãos, isso não é teologia da prosperidade, é saber que eu tenho um Deus próspero. Saber que tem um Deus próspero não tem nada a ver com teologia de prosperidade. O meu pai é dono de tudo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o filho do Cristiano Ronaldo anda preocupado em pagar a fatura? Imagina ele acorda de manhã e fala assim, pai, pagou a renda hoje? Você imagina o filho do Cristiano Ronaldo fazer isso? Assim, pai, a comida no frigorífico? Sim ou não? A única coisa que eu vejo no Insta, que eu sigo, é que ele está a jogar a bola igual o pai. Só um minuto. Quer colocar esse? Posso tirar? Aleluia. Então a única coisa que eu vejo no Insta é que o filho dele continua a seguir o quê? Os passos do seu pai. Quem é mais rico? Deus ou Cristiano Ronaldo? Quem é mais rico? Então seu pai é dono da prata e do ouro, tem todas as coisas. Então, se você não souber o que o seu pai tem, você não vai desfrutar do que ele tem. Não tem como. Esses dias atrás eu estava a falar com uma pessoa o seguinte: faz sentido você encontrar um mendigo na rua e saber que a conta dele tem bilhões de euros, mas ele vive pedindo dinheiro na rua? Faz sentido? Não. Se ele não souber, você entende. Assim, porque ele não sabe que ele tem dinheiro. Mas agora, se ele sabe que tem dinheiro e continua vivendo na rua, o mínimo que você acha é que ele tem algum problema. Porque não faz sentido algum você ter milhões na sua conta e viver a pedir dinheiro na rua e dormir na rua. Por quê? A conta bancária não condiz com a vida que ele vive. Se você saber quem Deus é, a sua vida vai ser parecida, vai se condizer com a vida que Deus vive. Então, quanto mais você conhece o Deus que você tem, o Pai que você tem, mais você vive como Ele. Então, se o filho do Cristiano Ronaldo joga bola porque é a influência do pai, se Deus então é dono da prata e do ouro, eu também vivo com alguém que desfruta da herança da prata e do ouro. Mas pastor, os meus desejos não têm sido supridos. É porque à medida que você conhece o seu pai, é que isso vai entrando no seu coração. Olha aqui comigo. Os desejos são supridos segundo a nossa maturidade. Sempre. Sempre. Sabe por quê? Porque eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses. E não posso dar para ela um brinquedo ou algo que ela não tem maturidade para ter. Então, a necessidade eu sempre vou suprir. Pode ter certeza, ela nunca vai passar fome. Nunca vai faltar. Mas os desejos é condizente à maturidade e à idade que ela tem. Por quê? Porque eu não dou uma faca para minha filha brincar. Por que eu não dou? Porque é perigoso. Certamente ela vai o quê? Se machucar com aquilo. Então, receber suprimento do nosso pai em cima dos nossos desejos está muito mais em relação à nossa maturidade do que da vontade do nosso pai. Porque a minha vontade é dar tudo que eu não tive para minha filha. E suprir tudo para ela. Mas à medida que ela cresce, é que ela recebe. Então, se você tem um desejo no seu coração e você ainda não recebeu, ou ainda não chegou o tempo, ou você não tem maturidade para receber. Isso é muito importante. Por quê? Porque à medida que a gente cresce, é à medida que eu recebo as coisas. Então a minha filha de 1 ano e 5 meses recebe prendas de crianças de 1 ano. Agora quando ela tiver 5, ela vai ganhar prendas de uma criança de quê? De 5. Faz sentido quando ela tiver 15 anos eu dar ela uma boneca para brincar? Não faz sentido nenhum. Imagina quando a minha filha tiver 20 anos e eu falo assim, filha, eu te dei um carro. Chega lá um carrinho de brinquedo. O carrinho de brinquedo não é condizente com a idade, ela já está na idade de conduzir. Ela vai olhar para mim e falar assim, pai, obrigado. O que eu vou fazer com isso? Por quê? Porque o desejo não é condizente, ou a prenda não é condizente com a idade que ela tem. Então nós não recebemos muita coisa do nosso pai, não é porque ele não quer dar, é porque a gente às vezes não tem maturidade ainda para receber. É igual dinheiro. É um ótimo exemplo. Às vezes nós queremos prosperar financeiramente. Olha, tudo que é de Deus começa pequeno e cresce.
A vontade de Deus é que a gente cresça em todas as áreas da nossa vida. Eu não estou falando que a nossa vida está pautada nesse mundo, não, nosso pensamento está no alto, nós não somos daqui, somos de outro reino. Então nossa vida não tem nada com isso, nós vamos levar bens materiais nenhum. Mas enquanto eu estou aqui, eu posso usufruir disso. Não tem problema usufruir de bens materiais, não há problema nenhum nisso. Então, qual que é o problema? É como eu me relaciono com esse dinheiro. Se ainda nós temos dificuldade, maturidade de administrar o pouco, como Deus nos dará muito? Se eu tenho dificuldade, às vezes, de administrar 650 euros, como vou administrar 6.500 euros? Se ainda meu coração tem dificuldade de contribuir, ofertar, dizimar, não consigo investir em nada, como eu vou avançar na minha vida? Não faz sentido. Então Deus, como um bom pai, não te dá, às vezes, para guardar a sua vida e não matá-lo com aquilo. Como eu disse, uma faca no tempo errado para minha filha pode matá-la. Algo, um desejo do seu coração, no tempo errado da sua vida, pode destruir você. Por isso que a maturidade de Deus é a maturidade da sua vida que vai definindo as realizações dos desejos. Eu vou te falar mais, irmãos. Tinha coisa, eu acho que você já deve ter experimentado isso. Tinha coisas que eu pedia ao Senhor 5 anos atrás que eu não penso mais hoje. Por quê? Porque eu cresci, eu amadureci. E vai ter coisas que eu estou pedindo hoje que daqui 5 anos eu nem vou nem pedir mais. Por quê? Porque eu amadureci, não faço mais esse tipo de pedido. Porque a tendência natural da vida é que nós cresçamos. Todo pai sonha em ver o seu filho crescer e amadurecer. Então, o suprimento do desejo é segundo a maturidade que você tem. E essa é a vontade de Deus, que você cresça. Uma outra coisa que eu adquiri junto, sendo pai, foi o senso de proteção. É incrível que a gente se torna pai e a gente vem um senso de proteção muito grande sobre nós. A gente quer proteger o tempo todo. Mas eu vou te dizer algo. Proteção não isenta de quedas. Porque às vezes são as quedas que vão fazer você aprender a andar. Percebeu isso? Por exemplo, a minha filha já anda bem. Mas no início, o que acontecia no caminhar dela? Ela caía. E foram aquelas quedas que aprimoraram o andar dela até ela ter um andar perfeito. Mas só que eu sempre estive ali. E aí o que eu fiz? O que eu e minha esposa fizemos? Já que ela cai no início, vamos comprar um tapete e pôr um tapete aqui. Porque quando ela cair, ela não precisa se machucar no chão. E uma outra coisa, todas as vezes que ela caía, o que eu fazia? Corria e a levantava e punha de pé e falava assim, continua que você vai aprender a andar. O nosso Pai que é Deus, também nos protege sempre. Eu vou ler aqui, não precisa projetar, o salmista disse assim, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 33, 20. Só que essa proteção de Deus não é que vai nos isentar de tudo da vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, o Pai me protege, eu já sou vitorioso, eu já venci. Mas existem algumas aflições sim. Mas algumas aflições na nossa vida é para aprimorar o nosso caminho, é para nos fazer andar, para te fazer crescer. A minha filha precisa andar para crescer. Imagina ela com 10 anos e não anda. O que eu ia diagnosticar? Preciso levar no médico. Se ela tem 5 anos, por exemplo, e não fala, também preciso levar no médico, porque tem algo não normal na vida dela. Então, proteger não é isentar de nada acontecer na sua vida. Proteger é saber que você tem um pai, independente do que aconteça, ele está ali te levantando sempre e te levando para frente, falando, pode ir, que esse é o caminho, você está amadurecendo, você está crescendo. Porque existem tempestades na nossa vida que nos fazem crescer, irmãos. Existem situações que nós passamos que nos fazem amadurecer. Existe uma frase de uma música que ela fala assim, que uma fé só se torna inabalável quando ela sofre um abalo. E é um fato. A nossa fé só vai se tornar resistente quando vier uma pancada sobre ela, uma circunstância sobre ela. Porque quando a circunstância vier e você passar por isso, você vai dizer, a minha fé é uma fé inabalável. O dia mal veio e eu permaneci firme, convicto que Deus me chamou. É isso. Então, esse Pai, que é o nosso Pai, nos protege. Como? Quando você começa a caminhar, Ele está sempre em volta, pronto para te levantar e te ensinando para onde andar.
É o que eu faço com a minha filha. E aonde está o ensino de Deus? Na sua palavra. Você quer conhecer a Deus? Conheça a sua palavra. A palavra de Deus é o melhor instrumento dele para nos ensinar como viver nessa terra. A palavra do nosso pai, irmãos, quem aqui já apanhou dos seus pais? Pode levantar a mão sem vergonha mesmo, não tem vergonha de falar. A não ser que os pais estejam do lado aí, os filhos. Certamente, eu sei que existem casos isolados, mas em grande maioria, você foi corrigido porque você fez algo contrário à direção do seu pai. Normalmente ninguém apanha à toa, por causa de nada. Alguma coisa fez, normalmente. Então, certamente seu pai te ensinou algo, você não fez e ele teve que te corrigir. Abre para mim 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, presta atenção nisso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o quê? Para a... Irmãos, vamos comigo. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Próximo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Então, a palavra de Deus, meu Deus, a palavra de Deus é que vai nos instruir ao caminho de maturidade. É a palavra que nos ensina, é a palavra que nos repreende, é a palavra que nos alimenta, é a palavra de Deus. Então, você quer conhecer o seu pai? Conheça os seus mandamentos, a sua palavra, a sua vontade. Todo pai tem vontade para os seus filhos, todo pai. E engraçado que tem muita coisa que você não faz hoje, porque você ouviu os conselhos do seu pai para não fazer. Sim ou não? Então, por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que é instruído no caminho, mesmo quando envelhecer, jamais se sairá dele. O seu pai te deu conselhos para a vida toda. Por quê? O seu pai, falando biológico, ele consegue te livrar do mundo? Não, porque ele sabe que você vai crescer, vai ter família e vai viver a sua vida. Mas ele consegue instruir você a como viver nesse mundo. Tem uma frase muito clássica dos pais, que é o quê? Com as crianças: não fala com gente estranha. Quem já ouviu isso aqui sabe o que é isso. Por quê? Há uma instrução de não confie em quem você não conhece. Isso é uma instrução de muitos pais. Da mesma maneira, o nosso Pai, que é Deus, há uma instrução de caminhar, que é a sua palavra. Enquanto mais você a consome, mais você sabe como andar nessa terra. Mais você sabe como agradá-lo e mais você sabe como viver. Então é muito importante nós entendermos que a proteção de Deus tem a ver também com ensino, com Bíblia, com palavra. A palavra de Gênesis a Apocalipse, toda. Então, como Deus nos protege? Nos ensinando a sua verdade, a sua palavra. E conhecereis a verdade vos... João 8:32, se eu não me engano. Então, quanto mais você conhece a palavra, mais você é protegido por ela, que você conhece. Eu tenho um pastor lá no Brasil, que ele fala que todos os dias ele lê uma porção de provérbios para ele ficar mais sábio. E realmente, provérbios é riquíssimo para você aprender a viver o seu dia a dia. Então, eu te convido a todos os dias ler a palavra de Deus e o livro de provérbios que está lá, que é fantástico para nós. Então, como eu me sinto protegido? Guardado na mensagem, na palavra de Deus. É ela que me instrui. Sabe por quê? Porque a vontade de todo pai, o sonho de todo pai é ver o seu filho crescer. Sim. Imagina se a minha filha Clara, daqui 10 anos, ela continuasse com a idade que tem. O que eu quero fazer? Eu quero casar minha filha. Quando ela tiver uns 40 anos, a gente casa. 40 não, né? Uns 38, tá bom. Vocês estão rindo, né? Você é pai de menina. Fica imaginando. É uma brincadeira, mas quando o primeiro pretendente chegar na minha casa, eu vou entregar ele como sacrifício santo ao Senhor. A primícia é de Deus, então o primeiro você entrega. Oh
Deus. Então, qual que é a vontade de todo filho, de todo pai? Ouça-me aqui. A vontade de todo pai é ver seu filho crescer, é óbvio. A vontade de Deus para a nossa vida, a vontade do pai na nossa vida é você crescer nele, amadurecer a sua fé. Deixa eu te dizer algo, tempo de igreja não amadurece ninguém. O que amadurece alguém é presença, é relacionamento com o pai. É isso que faz o amadurecimento. Aleluia. Não, irmãos, aleluia, fique sempre aqui, mas culto, célula, é apenas um treinamento para a nossa vida. Quando você vem aqui aos domingos, você vai na sua célula, nos eventos que a gente faz, nós estamos apenas treinando o seu amadurecimento para uma vida prática lá fora. É para isso. Agora, tempo não te amadurece. O que te amadurece é presença, palavra, unção, vida com Deus, vida com o seu pai. Então você pode ter 15 anos e não ser maduro, mas pode ter 2 e ter uma maturidade sobrenatural. Por quê? Você conhece o seu pai. Então você aqui que me ouve, eu também me incluo, a vontade de Deus é que a gente cresça nele, cresça na palavra, cresça na verdade e conheça ele. Por isso que o relacionamento com Deus é importante, porque o meu sonho é ver o quê? A minha filha crescer. Daqui a pouco ela faz 5 anos, 10, 15, e à medida que ela cresce, ela amadurece e as experiências se aprofundam. Está vendo que nosso pai tem relações parecidas com aquilo que nós mesmos projetamos no nosso dia a dia? Qual pai aqui tem vontade que o filho não dê nada na vida? Nenhum. Todo pai deseja que o seu filho cresça e prospere, seja uma pessoa de bem, crente, cheio do Espírito. A vontade de Deus é também que a gente cresça, amadureça, desenvolva a nossa fé, tenha uma fé inabalável, convicta, se aproprie de tudo que Ele tem para nós, reine em vida, desfrute de propriedade, unção. Olha, eu vou dizer algo que o evangelho teórico não sai a não ser só da sua cabeça. É o evangelho prático que te coloca no play, como eu vou dizer. É o que te coloca na vivência do dia a dia. A sua maturidade pode ser ótima no intelecto, mas a maturidade ela é exposta no seu dia a dia, na sua maturidade, no seu comportamento. Você pode saber tudo de Bíblia e não conhecer o pai. Você pode saber tudo de Bíblia e não conhecer o pai. Mas se você conhecer o pai, certamente você vai saber tudo de Bíblia. Certamente. Então, toda a vontade de Deus é o quê? É que a gente cresça. Cresça na obra de Deus. Cresça em vida, na sua área financeira. Creia na sua área sentimental, que você tenha família, que você cresça, que você tenha uma empresa, que você prospere. Qual que é o natural para uma empresa nossa, no meio do reino? É que ela cresça. Então, você começou um negócio, no tempo certo ela vai crescer, vai florescer. Essa é a vontade de Deus. Se nós somos pais naturais, queremos ver os nossos filhos crescer, imagina Deus. Deus sempre quer nos ver crescer, porque Ele é um bom pai. Você tem crescido na sua vida? Pode dizer amém, irmãos. Mesmo que seja pela fé, então. Fala assim, amém. Porque à medida que você se relacionar com o pai, você vai crescer e vai amadurecer a sua fé. E aí, quando você cresce, o engraçado é que hoje a minha relação com o meu pai biológico mudou muito. Por quê? Porque há um tempo atrás eu era apenas um filho. Hoje eu continuo sendo um filho que também sou um pai. Até a maneira de olhar para ele, eu entendo muita coisa que ele fez e falo, realmente hoje eu entendo o senso de proteção, de cuidado que ele me queria ver crescer. Eu estava a contar uma vez, aconteceu um fato inusitado. Meu pai falou comigo assim, olha, eu não quero que você vá de moto para a universidade. E tinha um irmão da minha célula que tinha moto e trabalhava pertinho assim da universidade. E se eu fosse com ele era 10 minutos, se eu fosse com ele era mais ou menos 50. Eu falei assim, pai, eu tenho 20 anos. Me respeito que eu já sou maduro e eu vou decidir. Beleza, comecei a ir de moto lá para a universidade. Um belo dia, de manhã cedo, meu pai sempre acordou cedo, eu subo na moto, ele vai subir o morro, que é a casa dos meus pais, e acontece um acidente. Nós dois caímos. Tombamos os dois, subindo. Porque eu acho que ele fez uma manobra errada, nós dois caímos, eu bati o joelho no chão. Eu olhei para baixo, meu pai apareceu assim na porta.
E entrou de novo. Eu aprumei o meu corpo, levantei o joelho com o dobro de tamanho, mais ou menos. Eu tinha uma prova, subi na moto de novo e fui. Chegando em casa, aconteceu algo assim. Eu falei assim, pai, poxa, você me viu no chão, cara, e não foi lá. Ele me falou assim, não, você tem 20 anos. Vocês estão rindo porque não é com vocês, né? Ok, tudo bem. Aquele dia, eu aprendi que nós nunca desprezamos um conselho de um bom pai. Porque é o conselho de um bom pai que vai me fazer crescer e avançar na minha vida. Os conselhos de Deus, a palavra de Deus é que vai te fazer crescer e avançar e vai te fazer reinar em vida. Por que uns reinam e outros não? Por causa de conhecer o pai que tem. Uns conhecem e apropriam, outros não conhecem e não apropriam. Simples, simples assim. Esqueci agora de novo. Tem coisa que só sai e pega depois. Então, irmãos, à medida que você conhecer a Deus, você se apropria dele e das coisas que ele tem. É óbvio, é o pai, é o nosso pai. Se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai, certamente eu não tinha caído. Mas graças a Deus, que quando eu cheguei em casa, ele estava ali, ainda para me levantar e falar, agora vamos continuar, meu filho, que há uma vida ainda para aprender a viver. Então hoje, como um pai, a minha relação mudou muito, porque eu entendo muita coisa. Quantas vezes eu tenho que falar com minha filha, não põe a mão na gaveta, até ela fechar a gaveta, o dedinho na gaveta. Não foi por falta de avisar. E quando ela fecha, sabe o que eu faço? Pego a mãozinha dela e sopro para a dor passar. Porque um bom pai, independente dos seus erros, sempre vai cuidar de você. Então esse pai que é Deus, sempre vai cuidar de nós. Sempre. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é incondicional. Deus não nos ama por causa do que nós fazemos. Deus nos ama por aquilo que nós somos. Quer ver uma coisa? A minha filha, eu a amo, independente do que ela faça, eu continuo amando por causa de quem ela é. Minha filha. Agora, eu te falo, nem sempre as coisas que ela faz me agradam. Nem sempre os seus comportamentos vão agradar a Deus, entenda isso. O que não muda é o amor. Isso é inabalável. Mas os seus comportamentos podem sim agradar ou não ao seu pai. Aquilo como você vive pode sim agradar ou não a Deus, mas o amor de Deus não muda, jamais. Sabe por quê? Porque eu amo a minha filha por quem ela é minha filha. E a minha filha pode sair um dia da minha casa que sempre terá o meu sangue correndo nas veias. Você pode andar por qualquer caminho, o sangue do Cordeiro continua a jorrar na sua vida, sempre. Está aí em você. Então, independente para onde você vá, eu vou te dar uma boa notícia. O sangue do Cordeiro está sobre você. Mas, acredite, há uma maneira melhor para se viver, uma maneira que agrada e dá orgulho do seu pai. Eu tenho uma experiência também, quando eu me formei na universidade, eu me formei em engenharia, e eu lembro que lá era um teatro, né, na plateia. Eu estava lá, né, e tal, os meus pais, meus amigos também estavam. E quando anuncia a formação, eles chamam assim, engenheiro e tal. E aí chamou, engenheiro Rainer. E eu me levantei, tem que se levantar. Quem se acha que se levantou na plateia? Meu pai e minha mãe. Porque eles celebram a minha vitória. Um pai sempre celebra a nossa vitória. E aí uns anos se passaram. No dia que eu fui ordenado a pastor, quem estava na plateia? O meu pai e minha mãe também estavam lá. E aí eu lembro que eu desci assim do palco, e aí eu abracei, eles me abraçaram, minha mãe falou assim, olha, eu estou muito feliz pelo caminho que você está seguindo, você é o nosso orgulho. Aquele dia me marcou muito, porque eles me viram sendo formado para engenheiro, mas também me viram sendo ordenado para pastor. Por quê? Porque eles falaram assim, olha, o nosso orgulho está em ver você crescer. A vontade de Deus é se orgulhar da maneira que a gente vive nessa terra. É de falar, está vendo esse filho? É um exemplo para os fiéis. Ele é igual Paulo, esse filho, seja de meus imitadores, olhe para mim como eu imito a Cristo. Por isso que Paulo se apropriou de tudo que tinha para apropriar. Viveu da maneira que tinha que viver, viveu tudo. Por quê? Cresceu, conheceu o Pai. Tem uma passagem que eu só me esqueci a referência, que o apóstolo Paulo fala que ele poderia até mesmo morrer, mas por amor aos irmãos, ele quis permanecer. Isso é uma maturidade incalculável, de falar assim, olha,
Eu poderia até já morrer, mas eu amo tanto a igreja e eu sei que eu tenho muito ainda de Deus para liberar sobre eles, eu fico. Isso é maturidade. Por isso que o amor de Deus sobre a sua vida não muda, mas a vontade do nosso Pai é que a gente cresça, amadureça, desenvolva. Vou dizer uma frase que eu coloquei até aqui na minha folha, que é o seguinte: você sabe que o ímpio, polêmica, hein? Oh Deus. O ímpio com medo do Covid corre para casa. O filho com medo do Covid corre para o seu pai. Porque no pai é que o amor, que o medo é lançado fora e o amor prevalece. Qualquer circunstância que você tiver medo na sua vida, corra para o seu pai, que é Deus. E ele vai encher o seu coração de proteção, ensino, graça e vai cuidar de você. Quando você conhece esse Deus, não tem como não viver em paz. Eu sei quem tem cuidado de nós. Por isso eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Irmãos, a Bíblia diz, em Romanos 5:8, ouça-me aqui: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse Deus nos amou quando nós nem demonstrávamos amor nenhum por Ele. O nosso Pai nos amou quando nós ainda éramos pecadores, nem ligávamos para Ele, mas Ele nos amou. E por causa desse amor que nós estamos aqui reunidos hoje. Porque a cruz é o maior símbolo do amor que essa humanidade já viu. De um justo morrendo pela humanidade. Esse é o nosso Pai. Por isso eu queria te convidar a orar essa manhã. Orar como? Para que você desfrute do Pai amoroso que você tem. Que você viva como o Pai quer que você viva. Que você cresça, amadureça, desenvolva e dê orgulho para o seu Pai. Para que um dia, ao encontrar com Ele, Ele estará e falar: servo bom e fiel. Irmãos, essa é a vontade de Deus, é que nós o conheçamos ainda mais como nosso Pai. Por isso, feche seus olhos aí no seu lugar. Vamos orar? Som. Vamos orar então? Aleluia. Com seus olhos fechados, Pai, nós podemos hoje te chamar de Pai. O véu se rasgou e nós te chamamos de Abba, Pai. Aí no seu lugar começa a dizer: Abba, Pai, Paizinho. Comece a falar aí no seu lugar. Você vai sentir o amor de Deus transbordando no seu coração. Comece a falar no seu lugar: Abba, Pai. Independente, não precisa às vezes falar muita coisa. O simples fato de falar Paizinho já mostra que você o reconhece como seu Pai. Oh Deus, Pai, o Senhor supriu todas as nossas necessidades. Se alguém aqui teve um pai ausente, eu quero te informar: esse Pai Celestial supre a sua necessidade. Se você teve algum pai, o seu pai foi ausente na sua vida, distante, não existiu, esse Pai supre essa necessidade específica na sua vida. Porque Ele é o nosso Pai, Ele tem cuidado de nós. Por isso, no seu lugar, comece a orar a Ele, falar: Abba, Pai, Paizinho. Nós sabemos que somos guardados pelo Senhor, supridos pelo Senhor. Oh Deus. Comece a orar no seu lugar, dizer: Senhor, o Senhor é o meu Pai. Hoje, ainda mais, eu vou chamá-lo de Pai. Pai, Pai. Porque o Senhor nos amou. Oh Deus. Poder ao Rei Jesus. Comece a orar no seu lugar.
nessa manhã, para que o coração de Pai do Senhor seja derramado sobre nós. A tua palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós oramos para que o teu coração comece agora, no nome de Jesus, a transbordar a vida dos meus irmãos. Nós possamos nos sentir protegidos pela tua palavra, protegidos pelo teu amor. Pai, nos ensina, nos faz amadurecer na tua presença. Pai, nos faz crescer, avançar. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Nós oramos porque a paz do Senhor excede o nosso entendimento. A paz de Cristo está sobre nós. Por isso nós estamos em paz com Deus. Cante essa canção o mais alto que você puder. Pelos meus irmãos. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai, nós confiamos em Ti. Por isso nós declaramos que toda necessidade será suprida, toda enfermidade será curada, porque nós sabemos o bom Pai que nós temos. Nós cremos na obra do Calvário. Nós temos sobre nós o sangue e o corpo de Cristo. Por isso declaramos em nome de Jesus que a nossa fé é uma fé inabalável, que o nosso coração está cheio do fogo de Deus, que dons espirituais já estão liberados sobre nós. Nós declaramos que somos curados de toda enfermidade e declaramos que somos supridos em tudo. E declaramos, Senhor, até que o Senhor venha, Maranata, Maranata, até que o Senhor venha. Declaramos, Maranata, declaramos, Maranata, até que o Senhor venha.